Então vamos lá, né? Hoje eu vou estar te passando uma dica que é... algumas dicas, né? Que é... a principal delas é observação. Aprender a observar a pintura, qualquer pintura que seja. Eu vou colocar aí na tela agora a pintura que eu vou estar fazendo, certo? A pintura que eu vou estar fazendo agora. Vai aparecer aí agora, certo? E então, eu vou te mostrar que a observação é bastante importante. Você observar bastante a pintura antes de começar, né? Antes de começar a pintar, você observa bem ela. E aqui, como sempre, eu vou fazer ela em dois estágios. Primeiro estágio, aonde eu quero chegar, onde eu preciso chegar para depois estar finalizando, certo? Então, eu vou botar na tela também agora o primeiro estágio, onde eu quero que essa pintura, como ela fique, certo? Primeiro, como ela fica. Vai aparecer agora. Então, vamos lá. Por que que a observação é importante? Porque eu já tenho na minha cabeça tudo que eu vou fazer. Então, eu não preciso nem desenhar, certo? Nem desenhar eu não preciso. Então, vamos lá. Eu estou fazendo o céu, óbvio, né? Então, eu já sei tudo onde está. Os seus lugares, tudo onde vai ficar. Já está mapeado na minha cabeça tudo que eu vou fazer e o lugar onde está. Então eu não preciso nem desenhar mais. Por quê? Porque é a observação que eu sempre faço, né? Acostumei a fazer. Azul celeste, né? Azul celeste, branco, celeste branco. Vamos lá. Tem gente que faz a pintura jogando tinta na tela, aqueles vídeos que a gente vê na internet, né? Vê aí no YouTube, vê no Facebook, vê no YouTube. Então, joga tinta na tela, bagunça e no final dá tudo certo. Por quê? Porque a pessoa já sabe tudo que vai fazer, né? Ele já sabe, então não é de se admirar. Aqui já tá assim mesmo, meio borrado, né? Precisa colocar tinta sem medo. E por que que eu faço isso? Porque eu já vi um desenho, né? Ó, aqui eu vou puxar o que já é um rio, certo? Já é um rio. Um rio, um riacho. Aqui vai ter uma cachoeira, bem no meio aqui, ó. Certo? Aqui o rio já é o reflexo do céu, por isso que é a mesma cor. Certo? É a mesma cor. Então, se porventura alguma parte do rio cobrir a parte de vegetação, não tem problema. Eu ajeito, eu pinto por cima. Então, tão importante não ter medo de errar. Eu vou dar uma embaçada um pouco mais. Por isso, não ter medo de errar, de pintar, de colocar tinta na tela. O principal problema dos iniciantes é medo de pintar, medo de colocar tinta. É o principal medo que eu identifico, porque a mão não obedece assim. Quando eu comecei, logo no início, eu tinha 16 para 17 anos, eu pintava, mas a mão não obedecia. E eu via o rapaz que, de certo modo, me ensinou, né? Eu via que era tão fácil, para ele era tão fácil. E disse, por que será? Eu não consigo, eu nunca consigo, eu não vou conseguir. E ele sempre fazia muito fácil. A mão sempre obedecia, mas é porque é o costume. Ele já tinha tanto costume de pintar que a mão obedecia. Então não precisa ter medo. Aqui eu fiz o que? Azul, cobalto, azul celeste, branco. E aqui a mistura de azul celeste, branco e um pouco de azul cobalto, um pouco mais embaixo, certo? Aí vamos lá. Aqui ó, deu uma borrada, mas não tem problema nenhum. Aqui tem vermelho, pouquinho, só um pouco, com azul. Um pouquinho vermelho, certo? Então vamos lá, fazer a vegetação mais distante, ó. Vegetação distante. Aqui já é a linha do horizonte, ó. Certo?
Então, é o que eu disse na outra aula, no outro vídeo. A linha do horizonte ela pode estar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, aqui ó, no meio da tela. Quando você observa bem, você vê onde é que é o meio da tela. Você pode medir com a mão, pode medir com a régua, pode medir com qualquer coisa. Então vamos lá. Eu já estou fazendo a vegetação um pouco mais distante. Azul. E não precisa nem eu misturar bem, né? Ficar as duas cores totalmente uniformes, não precisa, já para dar o volume. Certo? Ao volume. Aqui, vamos lá. Agora eu já estou fazendo em formato que eu sempre digo, de concha, batidinha puxando. Batida puxando. Sempre deixando a vegetação em formato meio que de concha. Aqui. Aqui para ser linha do horizonte, tem gente que usa uma régua ou uma marcação no meio. Eu já não preciso, já não faço. Certo? A parte de cima, mais claro que a parte de baixo. A parte de baixo ela é mais escura, entende? Mais escura. Ok? Sempre a parte de baixo é mais escura. E agora, na base vem o reflexo. Reflexo como? Puxando para baixo. Pincelada horizontal. A vertical, desculpa. A mesma cor que está em cima eu puxo, da base para baixo. Não deixa falha e chama. Esse já está quase seco. Quase seco. Eu venho ao mesmo tempo que eu venho limpando a tinta, que eu venho limpando o pincel e puxando o reflexo. Está praticamente seco. Tirando as falhas. Ver como já está um aspecto. Agora eu vou dar volume nessas árvores. Como que eu dou volume? Um pouquinho de azul, celeste, um pouquinho de verde inglês, bem pouquinho mesmo, e branco. Azul celeste, verde inglês e branco. Isso eu sempre digo, observação. Aqui ainda não está muito claro, certo? Mas eu vou acrescentando sempre acrescentando cores e dando volume, certo? Está balançando demais, eu posso prender aqui com a mão. A tela estava seca, né? Seca. Tinta acrílica. Uma das grandes diferenças da tinta acrílica para tinta óleo, a principal dela, eu diria que seria tempo de secagem, certo? Tinta óleo demora bastante a secar e dependendo da diluição do óleo, terebentina ou secante cobalto, se for colocar, se for usar, aí que vai variar mais o tempo de secagem. E outro detalhe aqui, ó, eu posso estar colocando a vegetação rasteira, fica a meu critério, ó. É o que eu sempre digo, a paisagem ela tem uma infinidade de detalhes, ó. Posso colocar uma vegetação rasteira aqui, ó, mesma cor que eu usei para as árvores, posso colocar aqui, ó. E não tem muito detalhe, não está distante, não tem detalhe. Eu dei só uma clareada a mais e vou puxar mais luz, só um pouquinho de branco. Eu uso bastante a ponta do pincel, a ponta. Não uso ele todo assim reto, eu uso ele um pouco inclinado. E sempre a claridade, vê, ó, o volume. A claridade sempre na ponta
da copa da árvore. Vamos lá de novo. Batidinha suave. Viu agora que a tela quase nem mexe. Mais um pouquinho. Certo? E deixando a parte de baixo que eu já fiz. Ó. A parte de baixo. Certo? E variando. Vou sempre variar. Eu não posso fazer as árvores todas iguais. Não posso. Elas são bem parecidas, mas não são iguais. Não posso fazer iguais, certo? Vamos lá. Porque se eu fizer todas iguais, a natureza fica esquisita, né? A pintura fica esquisita, não é? A natureza, as folhagens, as árvores são todas, né? Variáveis, né? São todas... não são iguais, né? Acho que deu para entender. E aqui, vamos lá. O que eu já vou trazer, ó, outra vegetação um pouco mais perto. Vê que eu já deixei o lugar de cada coisa, certo? Aqui, ó, já um pouco mais perto. Por quê? Essa pintura, ela já está na minha cabeça, porque eu já fiz ela várias vezes. Eu não inventei ela agora, entendeu? Eu já fiz ela várias vezes, então eu já aprendi. Por isso que eu sempre digo, repito, observar é mais importante. Tem gente que, veja bem, tem pintores que eu conheço, isso mais na época assim, de início. O próprio rapaz mesmo que eu aprendi com ele, que tem que ser a mesma coisa. No início, foi o que eu sempre digo, ele dizia para mim, Marcelo, observa, observa, observa. Mas não dizia como observar, o que observar. E então eu ficava lá olhando. Só que eu não entendia, era o passo a passo, né? Passo a passo, tem o passo a passo. Primeiro o que eu fiz? O céu, aqui a água, né? Essa parte de água, depois essas árvores e agora estou fazendo essa vegetação. Então, só em você ver esse passo a passo, você conhecendo as cores, não precisa nem eu estar dizendo para você qual que é a cor que eu estou colocando, entendeu? Você conhecendo as cores, conhecendo, você já tendo na sua cabeça quais são as cores, precisa nem eu estar falando, não, eu estou usando essa cor, estou usando... Não, porque você já vê. Quando eu coloco a cor, você já está vendo. Isso é o que acontece comigo, entendeu? Isso é o que acontece comigo. E assim foi. Eu passei bastante tempo observando esse rapaz pintar, observando. E ele não dava dica, assim, de falar, de explicar, de dizer como é que é. Não dava dica, ele só dizia observa. Eu passei de 16 anos até os 18, observando, tentando, é o que eu mais queria na minha vida. Queria aprender. Vamos lá, ó. A vegetação quase toda completa, né? Aqui, agora a parte de escuro, né? A parte de sombra. Então, voltando ao assunto, eu passei de 16 anos aos 18, tentando aprender, observando. Eu dizia, nossa, é difícil, nossa, esse cara sabe muito, esse cara se garante, esse cara é muito bom. E eu ficava ali assim, achando, nunca eu vou conseguir pintar um quadro desse, nunca eu vou conseguir desenrolar. Para mim era outro mundo, outra vida. Não fazia parte de mim aquilo, mas eu queria muito aprender, muito. Não existia YouTube, não existia, só existia revista. A maioria que tinha estava em inglês nessa época. Qual é essa? Só uma pausa na história. Verde inglês, com terra de cena queimada, um pouquinho de preto. Fazer a sombreada. Certo? Sombreada. Então, voltando mais uma vez ao assunto. Eu queria muito aprender, muito, só que não conseguia. E assim, eu pedi a oportunidade para ele me ensinar, mas ele não tinha obrigação nenhuma de me ensinar, né? Tava ali, me dava uma dicasinha, né? E eu queria viver da arte, viver da pintura, achava muito bonito. E sempre admirando, sempre dizendo, nossa senhora, esse cara
fora de série. Até que certa vez eu cantei um desafio para ele. Disse: rapaz, eu vejo que você é muito bom na pintura, muito bom. Agora eu queria ver se tu é bom mesmo, se tu fizesse essa pintura sem desenhar. Por isso o motivo de eu estar pintando agora sem desenhar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dizer para você que você também pode. Então vamos lá. Ele disse: ó, consigo. Ele dizendo, né? Ah, eu consigo. Depois deixa eu ver. Aí ele fez e eu vi. Mas, nossa, aí é demais. Eu achei que ele tava um nível assim de outro mundo, né? Fiquei assim muito cabulado, né? Aí pra mim jamais eu achava que um dia eu faria parte daquilo, né? Que é o que? Pintar. E principalmente daquela forma, um dia eu jurava assim, nunca vou conseguir. Aqui ó, fiz a parte de sombra, né? A parte de baixo, misturei, dei meio que uma embaçada, né? Nos matos, esse variado, certo? Na folhagem, na vegetação rasteira. E então eu disse, nunca vou conseguir. Eu pensei na minha cabeça. Só que a minha vontade era tão grande de aprender, tão grande, que ao mesmo tempo que eu dizia que eu nunca ia conseguir, eu botei na minha cabeça, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou. E fucei, viu? Mexi, tentava, eu passava era dias sem conseguir dormir, tentando aprender. Mas eu não tinha dica, assim, técnica, né? O cara explicando assim, ó, que eu vou ter que colocar, claro, certo? Não tinha esse mastigado assim, né? Bem explicadinho, não tinha. Dizer que como observar, né? Como dividir a pintura, não tinha. Ele não falava, simplesmente não falava. Ele fazia era enganar, né? Ele... Sou muito grato a ele, muito grato, porque muito do que eu sei ele me ensinou. Mas eu digo assim, que muitas das vezes você passa por um problema de não ter explicação, né? A pessoa não explicar direito. Você passa por uma situação onde a pessoa não quer te explicar, não quer que você saiba. Eu vejo muito isso também, até mesmo nos vídeos do YouTube, que eu já assisti bastante, até mesmo para ver o que a galera ensina, para me trazer dicas diferentes. É essa questão de ver, questão de não ter medo de pintar, questão de ter sempre a mão solta, certo? Sempre a mão solta, porque você conhecendo as cores, e conhecendo e tendo o domínio da sua mão, entre qualquer quadro você consegue fazer, entendeu? Qualquer um. Não tem essa de, isso eu não consigo, consegue. Só que, eita, bati no pedestal. Só que tem um porém. Tem pinturas que você se identifica mais, né? Tem pinturas que você se identifica mais. Tem paisagem, outros com flores, você gosta mais, outros com frutas, por aí vai. Então eu gosto muito de pintar paisagem, até porque eu amo a paisagem, né? Gosto de estar no meio da floresta, enfim. Volta no assunto. E aí esse camarada ficou me ensinando, assim, deixando eu observar tudo. Quando foi uma vez, eu tive um sonho. No sonho, eu consegui ver como era que se formava, tipo, as árvores, que era o que eu mais tinha dificuldade, as árvores. Que era tipo essa parte de sombra, essa parte aqui de volume e essa parte de detalhe de claridade na copa das árvores, entende? Aí eu consegui ver assim, como se fosse mapeado. Nesse dia eu vi que, e isso aconteceu por eu observar, o meu subconsciente me mostrou como que faz, me mostrou passo a passo, coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, entende? Nunca tinha visto em lugar nenhum. Então aí eu fui entendendo esse rapaz, só eu observar bastante e treinar, observar, treinar, conhecer as cores, treinar.
Porque até então a minha mão não obedecia, mas eu tinha que treinar o máximo que eu podia. Errou, não importa. Se errar, vai de novo e continua. Pronto, aqui eu fiz o que? Claridade do chão, que vem de trás aqui, né? Da direita para a esquerda, a claridade, né? Aqui eu já fiz uma sombra diferente, né? Você bota aqui a sombra um pouco mais. E aqui tem a claridade no meio. Por quê? Porque aqui vem uma mini árvore. Mini árvore é ótimo. Vem um arbusto. E aqui vem uma árvore um pouco mais alta. Certo? Então eu já fiz a sombra. Porque para preencher todo o quadro. E aqui atrás, na parte de trás, vem uma casinha. Certo? Então eu vou aqui já desenhar ela. Aqui, pessoal, para qualquer lugar. Então você percebe que observar é o mais importante. Eu estou batendo bastante nessa técnica, porque eu sei que a melhor dica que eu posso estar te dando é essa. Uma das melhores, né? E essa casa ela está meio que suspensa. Em cima de... Ela é construída em cima de... diz o nome de madeira, assim. Certo? Então, voltando à nossa história, eu aprendi, né? Fui aprendendo. Depois de que eu tive esse sonho, eu consegui entender, principalmente a parte da árvore, como fazer. E aí não parei mais de pintar, tentando, quebrando cabeça. Outra dica: não pare se porventura alguém esteja olhando, nem que seja alguém que saiba pintar mais do que você. Não pare, porque aquela coisa, ele não sabe aonde você quer chegar, entendeu? Todo mundo tem uma forma de pintar um pouco diferente uma da outra. Então, não pare. Aí sei que muitas das vezes a turma ia lá em casa olhar eu pintar, eu não sabia quase nada, ficava encabulado, mas essa foi outra dica de um senhorzinho que me ensinou. Disse, nunca pare de pintar. Se alguém chegar para olhar, não se encabule, não fique tremendo, com vergonha, não. Isso prende seu aprendizado. Finge que se não tivesse ninguém olhando. E ao mesmo tempo, é um paradoxo. Quando você estiver começando, você procura estar tranquilo, né? Tranquilo e sem medo de botar o pincel na tela. Sempre estou repetindo isso. Que ficou estranho nessa casa, ela ficou um pouco grande e ficou meio que voando. Eu posso colocar sombra aqui embaixo, mas eu vou refazer essa base dela. Não gostei aqui, ó. E outra coisa que eu digo sempre: um erro, posso fazer um acerto. Errei, né? Então, ó, eu vou fixar ela no chão. Sombra, certo? Aqui embaixo dela, sombra, aqui um pouquinho de sombra, porque eu tenho que espalhar a mesma sombra que eu colocar em um canto. Ela tem que ter a mesma tonalidade em outros cantos da paisagem, certo? Que ainda não é o arbusto que eu queria colocar, não. Aqui também. Vamos lá. Sombra. Agora eu vou colocar um pouquinho de luz para voltar a casa para o lugar dela. No início eu preciso que seja bem borrado mesmo, assim, sombreado, fica esquisito, mas isso é totalmente o de menos. Você acha, nossa, ficou esquisito assim, ficou feio. Não, assim mesmo.
Preciso que seja assim. Essa principal parte agora que eu estou fazendo é isso. Vou fazer uma sombra. Pois aí, então eu nunca desisti não. Nunca parei de pintar por conta de ninguém. Sempre fui continuando, vencendo as barreiras, observando. Eu pegava as revistas e ficava observando. Como é que eu vou fazer? Observando a copa das árvores, observava as pedras. Eu fui aprendendo um por um, cada detalhe. Eu fui aprendendo um por um. Um por um, imagina, você fazer sem ter uma aula completa. Eu vi algumas aulas no YouTube depois de um tempo, umas aulas muito boas. Só que eu acredito que o dono desse canal, nem lembro qual que era, tirou essa aula do ar. Que era uma aula de técnicas de cor e outra aula também de pintura mesmo assim. Mas acho que foi tirado do ar, porque eu já procurei de todo jeito. Não acho mais. Tem muitas boas aulas aí, mas igual essa que eu vi, não tem mais, não tem não. Pode até ter, que eu nunca achei, né? Claro que tem. Mas eu nunca achei mais não. E eu também tinha, na época do videocassete, eu tinha 6 fitas de vídeo ensinando a pintar. Era técnica tinta guache, técnica tinta óleo, técnica de desenho e outras aí que eu nem lembro. E aí aconteceu um probleminha e eu perdi essas fitas, em resumo, certo? Perdi essas fitas. Para não entrar em detalhes, né? Digamos que eu perdi essas fitas. Mas deu para absorver bastante aprendizado dela. Aqui eu usei verde Vissier, um pouquinho de vermelho, certo? Verde Vissier, um pouquinho de vermelho. O sombreado e o reflexo embaixo. Verde Vissier, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto, aliás. Ok? E aqui, fazer agora os arbustos. Eu disse mais no início. Mas com a ponta do pincel, ó. Vou sempre a quina do pincel. Aqui sempre eu modifico um pouco as tonalidades de sombra. Para algumas eu boto um pouquinho mais de verde ou de vermelho. E vou modificando conforme for a qualidade que eu for dar nas pinturas, na paisagem, na árvore, certo? É tão pouco que quase nem é perceptível, mas eu preciso de fazer isso até porque quando eu venho com a tinta em cima, ela se une melhor, né? Quando eu venho com a próxima camada de tonalidade de cores da folhagem, ela se une melhor. E aqui essa árvore, ela pode vir até em cima. Vou segurar aqui para ficar melhor. Até em cima. Vou molhar um pouquinho para diluir mais essa tinta. Só um pouco. Eu fixo ela no chão, trazendo já sombra. Certo? Ela não pode estar voando. Eu já fixo ela trazendo mais a sombra. Por que ela está aqui? Ó, vamos lá, para uma dica super importante. A árvore está aqui, né? Então a sombra dela teria que estar assim, né? Certo? Mas devido ao profundidade, eu coloco o quê? Coloco essa árvore aqui e a sombra dela aqui. Ó. Percebe a distância aqui de uma para outra? Ó. Dá
praticamente a mesma distância, viu? Então eu posso até puxar um pouco mais de sombra dela. Aqui, ó. Entende? Vou puxar um pouco mais de sombra pra cá. E aí já também ó, puxo mais sombra também. Até porque esse arbusto tem que ter mais sombra. Essa parte aqui tem que ter mais sombra. Ok? Aqui ainda tá esquisito, né? Ainda tá esquisito, mas a gente não se preocupa com isso. Certo? Não se preocupa, dá uma limpada no pincel. Não se preocupe, por quê? Porque eu posso trabalhar essa parte, né? Posso esperar enxugar um pouco. Entende? Porque que eu não preciso se preocupar quando eu erro. Viu? Minha casa já foi pro lugar, ó. Já ficou assentada na paisagem. Aqui é uma casa. Como que as pessoas vêm para essa casa? Eu posso deduzir que as pessoas podem vir pelo rio. Posso deduzir que essa rua, essa ruazinha aqui, nesse caminho, ele pode fazer uma volta e entrar por trás aqui dessa vegetação. E por estar atrás, a vegetação não deixa ver, né, a estradinha de terra. Certo? Então não é errado, eu não preciso vir com essa estradinha direto para casa, entendeu? Não preciso vir, ela pode fazer uma volta. E como aqui é floresta, simplesmente o mato cresceu do lado da casa, muito simples, certo? Então, vamos lá, ó. Que já é parte de meio que de acabamento, né? Por quê? Porque eu já estou trabalhando a claridade da pintura, mas foi só para mostrar que não tem problema nenhum eu errar. Eu posso consertar, muito simples, muito fácil. Entende? É um grande problema do iniciante. Quando ele erra, ele acha que fica logo estressado, acha que não vai dar certo. Não, muito pelo contrário. Eu preciso que tenha tinta na tela. É igual uma equação matemática. Se eu não fizer aquela equação, mesmo que seja errado, eu não vou saber consertar. Entende? Então eu preciso fazer, nem que seja errado. Ah, vou fazer, vou errar. Mas eu tenho que fazer. Porque se eu fizer, aí eu vou saber como consertar. Entende? É tipo uma equação matemática aqui, ó. Vou trazer umas luzes aqui. Tá um pouquinho molhado ainda, então as cores vão se misturando. Ele dá um pouquinho de embaçado. Então agora eu vou continuar acrescentando composição na paisagem. Acrescentando, eu vou colocar uma árvore bem aqui na frente, vou colocar um pouquinho de verde inglês, vermelho e de preto, certo? Ficou bem escura, parece que está totalmente preto, não está. Eu posso colocar a árvore desse lado ou desse, né? Qual que eu coloco? Acho que eu vou colocar desse lado aqui mesmo. Faz. No outro vídeo eu fiz esse mesmo tipo de árvore, começando primeiro pelas copas das árvores. Então não tem muito, tem que fazer primeiro isso, tem que fazer primeiro isso. Não, eu tenho que fazer primeiro de trás para frente. Depois, quando já está tudo, né, colocado em seus lugares, então eu posso escolher de qual lado, aonde eu coloco, né, aliás, de como eu começo uma árvore, de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. Entende? Tanto faz. Precisa ter muita regra dessa questão não. É o que eu sempre digo, paisagem é maravilhoso pintar, por conta que se você entende a dinâmica da pintura,
você só faz se divertir com a pintura, entende? Só faz se divertir. É muito gostoso pintar. Que eu tô colocando aparentemente a mesma sombra, né? É a mesma sombra, só que não é. Aqui tem um pouco mais de vermelho, aqui tem um pouco mais de verde, mas tudo é sombra e elas têm que estar na mesma intensidade. Para quê? Para que eu possa depois trazer as luzes fortes também e elas fiquem por igual, ó. Entende? Formato das árvores, sempre formato de copa. E não. Solto. Não posso chapar. Como eu coloco só na ponta do pincel na tela, ó, já fica o formato. Aí tem gente que não entende, ficou um pouco forte. Tem gente que não entende. Ah, não deu certo, não estou fazendo, não está ficando igual. É o que eu sempre digo, eu faço a ponta, ó. Esse pincel está bem velhinho já, mas eu faço a ponta dele, vê que ele é arredondado a ponta, certo? Ele é arredondado a ponta e não tem muita cerda de lado, espichada assim, arrepiado, não tem. Então ele já fica no formato em que eu quero para fazer a folhagem. No outro vídeo eu expliquei que a árvore aqui, ó, ela não precisa, tipo, eu cortar ela, entende? Eu fazer só, ó, aqui ela, subir com ela, né? E fazer ela, digamos, daqui para baixo. Para quê? Para que ela não, para que fique céu aqui, né? Não preciso. Ela não se abaixa para aparecer, entende? Ela não, tipo, ela não se abaixa assim para se aparecer na pintura, né? Como se fosse uma pessoa. Não, ela sempre, ela vai passar, entende? Ela vai passar. Isso que deixa a pintura mais realista. Quando você vê uma foto de uma paisagem, você nota que aqui, ó, aqui ela não está completa, a árvore, né? Tem parte dela para cá que não aparece. Aqui da mesma forma, tem parte dela para cá. Aqui da mesma tem parte dela para lá que não aparece. Então aqui não seria diferente, entende? Eu não preciso finalizar ela por aqui, não. Ela passa, entendeu? E aqui vamos lá mais, ó, botando aqui alguns arbustos, né, no chão. Para quê? Para dar sombra também no chão, né? Para variar, ó. Cai a harmonia. E aqui também, ó, a sombra da árvore. Uma sombra vem a luz vem de lá, certo? Vem de lá. Então a sombra automaticamente vem para cá, igual eu fiz na casa. E eu posso até reforçar também a sombra aqui, ó, atrás da casa. As regras de sombra, elas são iguais para tudo, certo? São iguais para tudo. Mas a regra de você trabalhar a paisagem, ela pode se modificar. Como modificar e como trabalhar. Aqui eu posso colocar uma cerca aqui, ó, porque na paisagem tem cerca, né? Geralmente pode ter cerca. Ok. Aqui eu posso colocar também, para, se eu quiser, né? Nada me impede. Nada me impede. Eu posso colocar também aqui, ó, uma cachoeira. O sinal fica muito bonito. Aqui, ó. O rio pode vir normal, descer, mas eu posso colocar uma cachoeira aqui também. Aqui eu coloquei o verde, um pouco de verde inglês, um pouco de verde VC. Isso com base de fundo. E aqui o reflexo. Aqui eu faço, dou uma embaçada mais. Certo? Caiu um pingo aqui, ó, não tem problema nenhum. Posso fazer o movimento da água. Entende que a pintura a gente vai sempre modificando, entendeu? Vai sempre modificando ela. Não tem problema de você errar, de você fazer a cor de um jeito, não tem. Então é isso que eu disse. Observe e entenda que você sempre pode estar modificando a pintura. Aqui é a cachoeira. Uma mini
cachoeirazinha de água. Aqui ela vem pra cá. E também aqui, ó. Vai pegar, vai borrar. Óbvio. Né? Como eu fiz uma cachoeira que não estava no plano, então o que, que eu posso fazer? Eu só vou adaptar. Adaptar como? Adaptar o cenário para a cachoeira. O barranco aqui, né? Não teria como vir a cachoeira, né? Porque aqui é o mar. Então eu faço assim, ó. Coloco tipo umas pedras e é só escuro, mas é só a sombra. Aqui também. Vou espalhando. Pode ser pedra, pode ser barranco, tanto faz. E até mesmo no meio aqui, ó. Aqui embaixo, em cima, variado. Entendeu? E vou trabalhando aqui, ó. Reflexo. Certo? Reflexo. O que eu colocar na parte de cima, eu coloco na parte de baixo. Entende? Aqui, ó. Esqueci um pouquinho essa cachoeira que eu fiz. Aqui eu fiz a parte de fundo dela. Então vamos lá, vamos. Ó. Detalhes. E eu vou espalhando um pouco dessa parte escura que eu coloquei para não ficar só aqui. Eu posso colocar para cá, aqui também. Aqui. Até porque aqui precisa de mais escuro. Precisa ser mais escuro. É bom que tenha mais sombra. Ó. Mas eu não vou chapar tudo, eu vou tipo espalhando aqui, ó. Vou espalhando pela paisagem. E é assim mesmo, entendeu? Entenda que é assim mesmo. É borrado, assim, ó. É bagunçado mesmo. O iniciante, ele tem medo de fazer isso, de bagunçar, ó. Mas entende sempre que, ó, eu sempre venho modificando, ó, e vai tomando forma, entende? Vai tomando forma, a pintura, sempre ela... O grande questão é tempo de secagem, que eu falei anteriormente. Tempo de secagem. Se eu demorar demais ou demorar de menos, eu tenho que saber disso, né? Como é que eu sei? Aqui, ó, como a tinta está se unindo. Vê? Eu estou conseguindo dar o efeito. É por isso que é muito importante você sempre treinar, nunca parar, sempre treinar. Que aí você vai pegando esses macetezinhos. Aqui, ó, já posso vir trabalhando as pedras. Entendeu? Aqui, ó. Aqui ainda está molhado, mas permite que eu trabalhe detalhe nas pedras. As pedras é um pouco... Tem pedra de toda cor, mas aqui eu posso dizer que é pedra e barranco ao mesmo tempo. De barro, marrom, laranja, né? Terra queimada. É o que você vê. Não é o mais importante, não é as cores que eu estou te falando. É você conhecer das cores em si. Você conhecer das cores e o que você vê, o que você entende como paisagem de sertão. Entendeu? Eu posso te falar uma coisa e você vê outra. Então não é mais importante eu te falar as cores, mais importante é o que você vê. Por isso, eu estou falando que observar, saber observar é essencial. E agora aqui vai um pouco de lilás, já faz parte do acabamento. Mas só para te mostrar aqui, ó, não precisa ter medo de colocar e borrar a cor aqui, ó. Colocar escuro na tela. Muito pelo contrário, era essencial eu colocar essa parte escura aqui, ó. Aí eu venho trabalhando sombreado. Entende? É essencial. Tanto você vê, eu comecei a pintura sem desenho nenhum. Desenho nenhum, tá tudo na minha cabeça. E isso é o que eu quero que você entenda. Pinte bastante, não tenha medo. Qualquer dúvida deixa aí que eu respondo por vídeo, certo? E aí vai dar certo, beleza? Se gostou, ó,
Agradece aí com o dedão no like. E te espero no acabamento. No próximo vídeo, que é finalizando. Ok? Um abraço.